Olá, meus amigos e irmãos, este é o canal Conhecendo Jesus e este é mais um vídeo do nosso programa Tempo com Jesus. Um devocional cujo objetivo é ler trechos da Bíblia Sagrada e meditarmos sobre eles, trazendo uma lição para nós nos dias de hoje. E o tema de hoje será: criatura ou filho? O que nós realmente somos? E o nosso texto base será o livro de João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz o seguinte a respeito de Jesus: Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É comum ouvir por aí pessoas afirmando: somos todos filhos de Deus. Ou então pessoas dizendo: eu também sou filho de Deus. Será que isso é verdade quando examinamos as Escrituras? A Bíblia nos ensina, conforme acabamos de ler, que embora todos sejam criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, nem todos são filhos. Pois somente aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida são filhos de Deus. Vamos entender melhor isso. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, Deus criou o homem. Portanto, somos todos criaturas dele. O livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, traz uma fala de Jesus para os seus discípulos. Lá diz o seguinte: e em seguida mandou: vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto nos mostra que Jesus deixou uma determinação para os seus discípulos, que hoje são os cristãos que o seguem. Nós, os cristãos, os seus discípulos, devemos levar o seu evangelho a todas as criaturas, para que elas tenham a oportunidade de serem salvas. Logo, podemos concluir que existem criaturas salvas e criaturas condenadas. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19, nos revela mais coisas a respeito disso. Lá diz o seguinte: o mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. Essa afirmação se referencia a um grupo de pessoas chamados filhos de Deus. Logo, nem todos são filhos de Deus. Mas, então, quem seriam estes filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 21, nos fala mais sobre isso. Lá diz o seguinte: um dia, o mundo será libertado da escravidão e da destruição, para tomar parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui, quando o texto fala o mundo, na realidade ele está falando das criaturas. Lembrando que estamos usando no nosso programa a versão BPT da Bíblia, a tradução versão BPT. Pois, se pegarmos outras versões da Bíblia de tradução,
Lá vocês poderão ver que a palavra utilizada é criatura, ou em algumas delas, criação. Com isso percebemos que criaturas podem vir a ser filhos de Deus, se forem libertos da escravidão e destruição do pecado. Então, quem são esses filhos de Deus? O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz o seguinte: é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Ou seja, aqui concluímos que quando nos unimos a Jesus, nos tornamos uma outra pessoa e parte de um grupo seleto chamados filhos de Deus. Agora vamos voltar ao nosso texto base e ele vai fazer mais sentido para você. Vamos ler novamente. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deixe-me agora contar uma pequena história para vocês. Um miúdo construiu, com todo amor e dedicação e com muito trabalho, um barquinho. Certo dia, brincando na praia, ele perdeu esse barquinho nas idas e vindas da maré. Ele ficou muito triste, pois amava aquele barquinho. Dias depois, ele viu o barquinho à venda numa loja de objetos usados. O garoto correu até a sua casa, pegou todas as suas economias, voltou à loja e comprou o barquinho. Feliz da vida, saiu dali dizendo: agora o barquinho é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu o fiz, eu o construí. E segundo, porque eu o comprei de volta. Essa história ilustra muitíssimo bem a nossa relação com Deus. Ele nos criou e nós nos perdemos com os nossos pecados, pois o pecado nos afasta de Deus. Posteriormente, Ele pagou por nós o preço da salvação, da nossa salvação, que foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nos trazendo de volta a Ele. Estávamos perdidos em nossos delitos e rebeldia contra o Senhor, e fomos resgatados, fomos comprados de volta. O apóstolo Paulo nos diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, o seguinte: mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Todos fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, como afirmam as Escrituras. Mas só são filhos de Deus aqueles que um dia nasceram de novo. Ser religioso não é a mesma coisa que ser filho de Deus. Frequentar uma igreja e participar de cultos e missas não torna ninguém apto para a vida eterna. Ser filho de Deus é ser seguidor do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ser filho de Deus é ter o selo do Espírito Santo no nosso coração. Nos tempos de Jesus, havia um homem chamado Nicodemos.
Ele era um mestre nas Escrituras, na Palavra de Deus. E também membro do Sinédrio. Sinédrio era um tipo de assembleia que fazia as funções tanto judiciais quanto legislativas em Israel. Na altura que Jesus apareceu, Nicodemos ficou maravilhado com os seus feitos, os seus milagres, as suas palavras, os seus sermões. E por ele ser mestre nas Escrituras, sabia tudo, era uma das pessoas que mais conhecia as Escrituras naquela altura, ele sabia que Deus enviaria um Messias ao mundo. Ou seja, ele enviaria um Salvador que viria para mudar este mundo. Pois Deus já havia anunciado pelos profetas antigos que isso aconteceria. Nicodemos, então, marcou um encontro com Jesus para tirar a sua dúvida, se realmente aquele que estava ali à frente dele era o Messias tão sonhado pelo povo judeu e que já vinha sendo descrito nas Escrituras através de profecias de profetas que vieram antes desta época. Esse encontro que ele marcou com Jesus para tirar a dúvida dele, ele o fez à noite, na calada da noite, na madrugada, escondido, para que ninguém o visse, já que, além de ele ser conhecido pelo povo, o Nicodemos, ele era uma pessoa muito conhecida pelo povo judeu, as pessoas que andavam com Nicodemos, elas perseguiam Jesus e o acusavam de ser falso profeta e de falar heresias. A Bíblia narra este encontro e gostava de ler com vocês. Está no livro de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. É um trecho um pouco longo, mas é uma história muito interessante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Durante a noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: Fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe então: Como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: Fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. Nicodemos insistiu: Como é que isso pode ser? Jesus respondeu: Tu és um dos mestres do povo de Israel e não sabe estas coisas? Repara bem no que te vou dizer. Quando falamos, é porque sabemos, e quando afirmamos alguma coisa, é porque vimos,
mas não querem aceitar o que eu vos digo. Se não acreditam em mim quando vos falo das coisas deste mundo, como podem crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O motivo da condenação é este: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas porque as suas obras eram más. De fato, quem faz o mal detesta a luz e foge dela, para que as suas más obras não sejam descobertas. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz, e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Depois desse texto maravilhoso e esclarecedor, eu pergunto a você: quantas vezes você pertence a Deus? Você é só criatura pela criação? Ou também é filho por meio de Jesus? Só você pode responder a essa questão, a mais importante de toda a sua vida. O ser humano só se sente completo quando pertence duplamente a Deus, como criatura e como filho. Se você percebeu tudo que foi falado aqui hoje, e você quer se tornar verdadeiramente um filho de Deus, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e repita comigo: Jesus, a tua palavra diz que o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, tu sabes o que eu estou passando e o quanto necessito de ti. Tenho limitações e eu reconheço que só o Senhor pode me ajudar e que dependo totalmente de ti. Tenha misericórdia de mim e me socorre conforme as promessas da sua palavra. Eu me arrependo dos meus pecados e quero ter uma nova vida em ti. Sei que tu viestes para me dar esperança, para me dar uma nova vida, uma vida em abundância e eterna, através da salvação, e me tornar filho de Deus. Estou cansado e preciso do teu perdão, do teu amor, do teu cuidado. Quero hoje abrir o meu coração para ti e pedir: vem ser o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Cumpre em mim o propósito do Pai e faz morada em meu coração.
Enche ele com a tua esperança, a tua paz, a tua alegria e me guia pelos teus caminhos, me tirando dessa escravidão e deste deserto. É o que te peço e agradeço. Amém. Eu peço a vocês para deixarem um comentário aqui abaixo no vídeo com o seu nome e a cidade que moram, ou se quiserem enviar um WhatsApp para os números acima no ecrã, eu e minha esposa iremos respondê-los com muita alegria. Se esta mensagem te abençoou, pedimos para você compartilhar ela com alguém que você saiba que está precisando. E também que você deixe abaixo do vídeo o seu like e se inscreva no canal para que este vídeo seja divulgado pelo YouTube. E também para que você seja avisado sempre que colocarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.